Eu vou fazer um vídeo hoje mostrando todo o passo a passo de como eu faço a comida do Gui pra ficar naquela consistência que passa sem nenhum problema pela gastro. Ponto 1, pra dar certo, precisa de um liquidificador bom. Não adianta. Tu vai fazer tudo como eu tô mostrando aqui e mesmo assim não vai dar certo, porque principalmente o almoço e a janta, né, que são realmente comida, né, arroz, feijão, carne, às vezes é difícil de bater num mixer ou num liquidificador que não seja bom. Esse aqui é mais caro, acho que foi 900 e poucos reais que eu paguei, mas vale muito a pena. Ele tem um tamanho super bom também. Eu já comprei outros e ele tem 1400 watts de potência. Eu já comprei outro de 1400 watts e não adiantou, porque às vezes a comida é muito pesada e superaquece o liquidificador. Então ele vai funcionar ali por um tempo, mas logo ele vai estragar. Então vale mais a pena comprar um assim e eu uso muito e até hoje não me deu nenhum problema. Então eu vou gravar fazendo o almoço, que pra mim era uma das mais difíceis de dar certo, tá? E obviamente você tem que ter uma Nutri que indiquem vocês. Eu vou fazer conforme a do Gui me passou, conforme o que ele precisa pra necessidade dele. Mas a primeira coisa que eu coloco... Não é o frango, peguei errado. A primeira coisa que eu coloco é o carboidrato, que é o aipim, nesse caso. Mas tem outros que ficam bons também na mistura, que é arroz basmati. No integral, às vezes, ele não bate tão bem. A batata doce e o inhame fica muito bom de bater. Então, pra mim, tem várias opções ali no cardápio, mas eu normalmente fico entre essas, porque é o que dá mais certo. E aí eu sempre faço, normalmente, 4 medidas de almoço aqui no liquidificador, porque é o que dá exatamente a medida certa ali, não fica tão cheio e também não fica pouca coisa. Então, tudo que ela me falou na dieta ali dele, por exemplo, aipim é 75 gramas, eu faço vezes 4, ou seja, eu vou colocar 300 gramas de aipim. E assim eu vou fazendo com todos os ingredientes. E obviamente eu não tô mostrando aqui, mas eu estou com uma balança, porque eu peso exatamente tudo. Pronto, deu exatamente 300 gramas. O próximo ingrediente que eu coloco é a proteína. E eu normalmente uso frango, tanto peito quanto coxa sobre coxa, carne moída ou tilápia, normalmente. E ovo, normalmente são esses que eu uso, que são os melhores. A carne moída não bate tão bem quanto o frango, tá? Às vezes fica uns mínimos pedacinhos que tu vai pegar na seringa e tu vê que tranca. Então, mas dá super pra fazer, tá? Eu normalmente toda semana eu vou variando entre eles e faço. Mas o que melhor dá sempre e que não tem erro é o frango. Então eu cozinho bem ele e dou uma leve desfiada. E já vai pro liquidificador. São 30 gramas de frango, então são 120. Agora eu vou colocar o vegetal, que normalmente eu uso ou beterraba, ou cenoura, ou moranga. São esses três pra mim que funcionam melhor. E tem a questão do volume. O Gui não aceita muito volume na dieta, então normalmente eu procuro pegar vegetais e todos os ingredientes, na verdade, que tenham um volume menor na dieta. Então, a beterraba, ela tem até mais, mas como é um alimento que é muito bom, eu normalmente coloco também. Mas eu vou variando, então tenho aqui um pouco de beterraba e tenho também um pouco de moranga. Tipo, beterraba são 40 gramas e moranga, cabotiá, são 20. Então dá muita diferença no final. Então eu vou botar um pouquinho de cada. Só 80 de beterraba. Eu vou colocar o feijão, que eu vario entre feijão e lentilha. E esse aqui é o feijão azul, que é um feijão diferente. Eu não sei, acho que ele tem mais propriedades e tal. E eu deixo ele 24 horas de molho. E a lentilha eu deixo 12 horas. Que são 35, então são 140. Sou boa de conta de cabeça, tá? Só porque eu decorei. E por último, é a hortaliça que fala, quando é alface, as coisas. Eu uso normalmente o alface, mix de alfaces. Eu uso espinafre, agrião, rúcula. Couve não dá muito bom. Uma vez eu fiz e não deu muito certo. Eu higienizo, aí escaldo ela em água quente e uns 5 minutinhos bem rápido. E daí tá pronto. E essa aqui são 5 gramas, então são 20. E foi tudo, né? São 5 coisas. E por último é o azeite de oliva. Que eu preciso olhar aqui que eu não me lembro quantos são. São 3 ml de azeite de oliva, então vou colocar 12. Eu coloco num potinho. E pego uma seringa que eu tinha de 5 ml. E eu vou colocar aqui 5. Mais 5. Faz muita diferença colocar água. Eu sei que às vezes não sei porquê, umas pessoas não gostam de colocar, acham que vai tirar os nutrientes. Mas nunca vai bater isso daqui se não tiver água. Então, a Nutri indica 50 ml por refeição. Então, eu vou colocar 200 ml. Não passa exatamente numa coisinha. E, como essa comida eu já tinha feito antes e ela tá gelada, eu gosto de esquentar um pouquinho no micro-água pra jogar água quente aqui, porque na minha cabeça vai dissolver melhor as coisas e vai bater melhor. Então, assim, então com a água. E aí, o que eu faço? Primeiro eu boto na opção Pulse, que ela é uma das mais fortes aqui. Então, eu bato. Depois eu passo 2 vezes nesse daqui pra garantir que bateu bem. Ó, como vocês podem ver, o almoço é o que mais tem volume de comida. Então, ele até passou um pouquinho do máximo. Então, fazer 4 porções é o limite, tá? E aí, ó, já bati aqui uma vez, já tá
super bom, mas eu gosto de bater mais uma. Comida batida. E agora como que eu faço pra colocar nos potinhos? Eu sei que esse liquidificador aqui, ele pesa 497. Então, pra eu saber exatamente quanto tem de comida aqui, eu somo. Deu tudo 1.417. E aí eu faço menos 497. Eu vou fazer aqui e divido por 4. Deu 229 gramas por potinho. Mas como sempre fica um pouco de comida no liquidificador, eu diminuo uns 10 gramas pra botar em cada pote. Então, se era 229, eu vou colocar 219 em cada pote. Agora a parte mais legal aqui é só colocar nos potinhos. Passa um pouquinho. Gente, olhem a consistência, tipo, fica perfeito. Não fica nem um pedacinho de nada. Feito isso, coloco as etiquetas. Eu não escrevo mais tudo que tem na comida, porque igual não tem muitas opções, ele vai comer o que tem mesmo. Então eu só faço a diferenciação do que é almoço, janta, o que é café, o que é ceia, o que é lanche. Aí eu congelo todos eles e eu sempre tiro um dia antes do que eu vou dar pro Gui. Então, por exemplo, amanhã é quinta-feira, eu já agora de noite tiro todas as refeições do dia e deixo na geladeira pra ir descongelando naturalmente. E o almoço e a janta eu tenho que esquentar no micro. E as frutas ali, que é a do café e da ceia, ela descongela naturalmente e já fica na temperatura perfeita, porque eu tirei um dia antes. Aí tem uma coisa que ajuda bastante. Agora ele já fica numa consistência boa, mas a Nutri passou pra nós, que são enzimas digestivas, que além delas ajudar na digestão, ela também deixa a comida bem mais líquida. Uma hora que eu for fazer aqui eu mostro pra vocês, mas é um pozinho que tu faz em farmácia de manipulação. E aí tu coloca na comida uns 5 minutos antes de dar e ela deixa tudo bem mais líquido, fica ainda mais fácil de passar. Mas nessa consistência já super dá certo, não necessariamente precisa. É isso, gente, espero que tenha ajudado. Sei que são várias coisas e às vezes parece difícil, mas depois vai ficando bem fácil. Eu demorei bastante tempo até acertar, mas hoje, graças a Deus, tá tudo certo.